Lembranças afetivas, memórias musicais. Todo mundo tem sua música preferida. Todo mundo lembra de alguém quando ouve determinada música. Toda música tem muitas histórias. E para conhecer algumas dessas histórias, eu, Fabiane Pereira, criei o quadro O Que Tem na Minha Sacola. Meu convidado da semana nasceu na Coxia, filho de uma das mais importantes artistas da teledramaturgia brasileira, Lucélia Santos, a eterna escravizaura. Com o maestro John Nashlin, ele já foi ator e crush de muita gente da minha geração. Hoje, ele se dedica à escrita, é roteirista e autor de livros. Pedro Nashlin está entre nós e vai compartilhar conosco suas lembranças musicais afetivas. Vamos descobrir juntos o que tem na sacola do Pedro? Mas antes de continuar assistindo a este vídeo, acione o sininho, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe em suas redes sociais para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Pedro Nashlin, estou muito feliz de te rever, porque tem muito tempo que a gente não senta assim, né? Tem anos. Anos. No mínimo. 5 no mínimo. Tinha como você fugir da arte? Porque você é filho de quem é? Por parte de mãe e por parte de pai, porque todo mundo, ou pelo menos muita gente, te associa a Lucélia. Mas o seu pai é um dos maiores maestros desse país. Tinha como fugir da arte? Olha, eu costumo falar, desde que eu comecei a trabalhar, que se eu fizesse alguma coisa que não fosse relacionada à arte, ia ser muita rebeldia da minha parte. Porque eu sou de uma família de artistas, meus pais especificamente, como você disse, minha mãe é atriz, meu pai é maestro, mas isso vem de antes, na minha ligação com a música. Você pega o Arnold Schoenberg, compositor clássico, ele é da minha família, era muito ligado aos meus bisavós. Não consigo imaginar como é que eu poderia, tudo que eu sempre fiz, eu sempre estive imerso nesse universo da arte, desde criancinha. Minhas brincadeiras eram com arte, estava falando isso na terapia hoje, eu pegava, obrigava os filhos dos amigos dos meus pais a subirem em cima do meu armário e fazer peça de teatro, eu dava bronca, eu queria dirigir, escrever um texto. Então, assim, acho que pra mim foi isso, simplesmente deixou de ser uma brincadeira e se transformou no meu trabalho, mas eu continuo brincando. Eu costumo dizer que quando eu entrevisto e amigos mesmo, que são filhos de duas pessoas muito grandes, deve ter um peso muito maior do que qualquer outro tipo de herança, né? Porque é um peso muito incalculável. No caso da sua mãe, você seguiu um pouco, ou bastante, por um longo tempo da sua carreira, o ofício dela. No caso do seu pai, você em algum momento tentou ser músico, maestro, alguma coisa? É engraçado, porque quando eu era mais novo, isso era realmente uma questão pra mim, assim. Falava, poxa, eu sou filho de dois ícones dentro do que eles fazem, né? Primeiro que eu fui criado pela minha mãe, né? Sim. Então eu morava com minha mãe, então a parte das artes cênicas fazia muito mais parte da minha vida do que da música clássica com meu pai, né? Passava as férias com meu pai, então ao mesmo tempo que eu me acostumei a escutar muita música clássica, não era uma coisa presente e eu também acho que eu não fui colocado desde novo para tocar. Meu pai é muito ligado à perfeição mesmo, na técnica, então eu acho que eu nem me arriscaria. E tem o fato da minha surdez também, né? Porque eu sou surdo, eu só descobri isso com 18 anos de idade, mas eu acredito hoje que eu tenha lidado com a surdez de forma inconsciente ao longo de toda a vida. E hoje em dia até acho que isso que você falou de ter seguido a carreira de ator foi muito um processo meio psicanalítico mesmo, assim, me resolver. Total. Com uma suposta tentativa de me livrar da sombra. Eu pensava assim, não, eu vou agora fazer novela, vou ficar famoso, e aí as pessoas vão olhar pra mim e vão saber que eu sou eu. E aí depois de 20 anos mas assim, antes disso, hoje em dia eu tenho 20 anos de carreira, mas chegou um determinado momento que eu pensei, falei, não importa o que eu faça, eu vou sempre ser filho desses dois grandes artistas. E eu passei a olhar pra isso com muito mais carinho, sabe, assim. Oi. Oh! Finalmente! Ei, tudo bom, filho? Oi! Não sabia que você estava em casa. Cheguei faz meia hora. O que houve? A Marina te expulsou da casa dela? Não. Eu que resolvi vir pra cá. Já tava enfiado lá na casa dela há muitos dias. O que tem na sua sacola? Vamos começar? Cara, eu peguei vou começar com esse único vinil que eu peguei, que é do Boca Livre. Maravilhoso. E que eu não acreditei, que eu nunca imaginei que fosse pegar isso aqui. Mas me lembrei muito da minha infância. Na casa do meu pai passava muitas férias com meu pai morava na Europa, sempre regendo, enfim tal, e eu passava as férias com ele. E meu pai nunca teve uma ligação, pelo menos eu nunca conversei muito com meu pai sobre música pop. Meu pai sempre foi um cara muito ligado no universo da música clássica.
Mas, por acaso, Boca Livre era uma coisa, isso lá nos anos 80, que eu me lembro dele ter me apresentado. Eu, já, sendo sincero, eu não me lembro mais muito bem a circunstância, mas eu me lembro que eu tinha uma fita do Boca Livre e eu escutava isso sem parar, e era uma coisa que me ajudava, de alguma forma, a me sentir conectado com meu pai quando ele estava longe. Ai, gente, me emocionei. Velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. O que mais tem nessa sacola? Olha, vamos pro próximo, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Pedro, você tá com quantas tatuagens, hein? Oi? Você tá com quantas tatuagens? Você acha que eu ainda sei contar? Já. É porque minhas tatuagens, elas são todas pequenininhas, então assim, sabe que eu comecei a fazer as tatuagens tem uns 3 anos, assim. É verdade, quando eu te conheci eu não tinha coragem, tanta, não. porque eu ficava, poxa, eu preciso achar o desenho perfeito e o tatuador perfeito. Aí um dia eu falei, cara, eu vou morrer e não vou fazer tatuagem. Aí eu fui, baixei esse desenho aqui no Google, esse dinossaurinho aqui, e fui no primeiro tatuador que eu achei no Google e falei, faz pra mim. Aí ele fez. Aí eu falei, é isso? Eu voltei na semana seguinte, fiz mais 4, na outra semana eu já fiz 7, e aí rapidamente eu tinha fechado 2 braços, enfim, vai seguindo. Tá uma graça, esse aham aqui tá ótimo. Esse aham também é ótimo. É porque você é surdo, eu falo aham. Eu não consigo dar significado para as tatuagens, eu acho engraçado. Aí quando me pedem eu começo a inventar horrores, assim, tipo esse dinossauro aqui, quando eu falo, por que é dinossauro? Eu falo, pô, feroz demais. Aí eu falo, pô, isso aqui é o quê? Eu falo, não, é um Pac-Man comendo todas as minhas dúvidas. Eu começo a inventar um significado assim, absurdo. Muito bom. Já que eu comecei na infância, vamos pra adolescência. Clássico! Cara, Planet eu peguei assim, com uma forma de falar sobre um momento específico. Pô, eu fui adolescente nos anos 90. Fomos adolescentes dos anos 90. Então, assim, tinha todo esse movimento. O Planet significou muita coisa. Eu sou carioca, né? Então tinha essa coisa do D2, de ser muito disruptivo, falar tudo que a gente queria dizer. Tinha uma rebeldia, né? Que combinava muito com o que eu tava, com o que eu acreditava. Sim. E eu acho que conversava com diversas realidades, enfim. Sim. Cara, eu nunca fui um grande maconheiro, assim, mas eu adorava Planet Hemp, sacou? Você já foi no retorno do Planet, em algum show? Não fui. Também não fui ainda. Não fui ainda. Fiquei com medo da pandemia. Mas outro dia eu tava, engraçado, eu tava com o Bacalhau num lugar e de repente chegou o D2 e, cara, o adolescente dentro de mim gritava, cara, porque eu queria virar e falar assim, posso tirar uma foto com vocês pra mandar pros meus amigos, assim, dizer que eu tô na reunião do Planet? Não, e você não fez isso? Não, eu fiquei fingindo... Ai, para, Pedro! Fiquei fingindo normalidade, é horrível, não deveria. Horrível? Não, eu devia ter falado pra gente, pelo amor de Deus, eu vou virar herói na minha turma, deixa eu falar. Mas aproveitando que eu peguei esse segundo aqui, eu vou pegar o terceiro. E essa capa é muito boa também, essa né? Capa é essa capa é maravilhosa. muito boa. Não lembra do Trump? É quem? O Trump. Poderia ser. Pô, não poderia, muito. É o Trump é o filho do Trump com o Bulldog. A né? primeira vez que eu vi o Trump, eu cismei que ele era a capa do Planet. Aí depois que eu fui saber que não era, mas olha isso, lembra muito. Lembra muito mesmo, não tinha pensado nisso não, mas acabou comigo, agora eu vou ler isso pra sempre e vou achar que é o Trump. É muito igual. Não queria. Mas aí eu peguei Paralamas, que é, né, o Rock BR 80, mas entra pra mim num lugar muito... Eu acho o Herbert um dos maiores compositores que a gente tem, letrista. Aí vem nessa coisa de estudar as letras, porque também quando eu estudo as letras entendo, eu me emociono muito. Então, assim, eu acho que eu não consigo pensar em algum momento da minha vida em que eu estava triste, emocionado, alguma coisa, e que não tinha Paralamas envolvido, que não tinha alguma música do Herbert. Tem um disco dele que ele gravou de composições dele, que outras pessoas gravaram, Vitória, que é um disco que eu amo. E porque, engraçado que assim, o Herbert sempre teve essa coisa, né, de ele não se considera um grande cantor, sei lá. E eu nunca entendi isso, porque eu acho ele um puta cantor. E eu sempre enxerguei tanta emoção na forma com que o Herbert interpreta, enfim, defende as composições dele, que por mais que ele tenha sido regravado inúmeras vezes por pessoas
infinitamente talentosas e, pelo amor de Deus, gravações excelentes, Sim, mas assim, sim. eu sempre gostei mais Da versão dele dele. próprio cantando as músicas dele. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. O que mais tem na sua sacola, Pedro? Vamos aqui pra Martinália, pra gente entrar numa outra vertente. Sim. Eu fiz um espetáculo que fez muito sucesso aqui no Rio, em 2002, chamado Sem Vergonhas, que era na Lapa. A gente reformou um daqueles casarões que estavam abandonados para transformar num teatro alternativo. Era um espetáculo também feito na raça, sem patrocínio, sem nada. Então, assim, a gente começou essa peça achando que ninguém ia lá assistir a gente. E acabou virando um tremendo sucesso e foi um divisor de águas na minha carreira, porque foi minha primeira peça como ator. Não foi minha primeira peça como ator, mas foi a minha primeira peça como ator que as pessoas foram ver. Porque tem muito isso, você fazer e ninguém ver. Tá. E dali eu fui convidado para televisão e minha carreira como ator deslanchou. Quem dirigiu a peça foi o Guilherme Leme, que é um grande amigo, um grande artista. Era toda com samba remixado. E na época a Martinália estava começando, estava lançando o primeiro disco dela. A gente tinha a música dela na trilha e ela participou dos ensaios, ela ia lá, ela dava conselho, dava ideia. Eu peguei esse disco aqui porque ele me lembra muito esse momento da minha vida, que foi um momento muito importante para mim de abertura de olhar para toda uma realidade que era muito distante de mim até ali. E ao mesmo tempo um reencontro com a música brasileira num outro lugar. Foi quando eu comecei a escutar samba, a entender que existia tudo de um lugar ali que eu não fazia ideia. 10 na maneira e no tom, você é o cheiro bom da madeira do meu violão. Quando é que você decidiu, Pedro, criar uma festa? Foi por acaso, assim, porque eu tinha essa dificuldade de sair, eu sempre fui muito caseiro e acho que tinha a ver com a minha surdez, e aí um dia o Rodrigo Pena me convidou para ir no bailinho, na época que era no 69, que estava começando, ele convidava pessoas para fazerem um set, era para fazer um set de meia hora. Eu preparei, sei lá, 10 CDs de músicas na época e acabei tocando a noite inteira. O Rodrigo foi super generoso, não me expulsou. E as pessoas gostaram. E eu, naquele dia, eu falei, cara, por que eu não faço isso desde sempre, assim? E aí eu comecei a tocar nas festas dos amigos, iam me convidando e tal. Até que eu comecei a tocar em São Paulo, na Gambiarra, que na época estava começando, como DJ convidado também. E toquei uma vez, duas, três. Acabei virando residente da festa durante 2 anos em São Paulo e decidi trazer a festa para o Rio de Janeiro. Aí produzi a festa no Rio de Janeiro, você trabalhou com a gente, você lembra bem. E aí acho que alguma coisa me picou. Foi nessa época que eu já estava começando a tocar muito como DJ, já estava gostando muito de... E na Gambiarra foi esse meu PhD em música brasileira, de pista, para tocar diversas vertentes, até pagode, que era uma coisa que era completamente diferente de mim. Eu comecei a gostar e que não tocavam nas festas, né? Nessa época as festas eram segmentadas. Aqui é pagode, aqui é isso, aqui é aquilo, e veio... E de repente veio essa sequência de festas, a Gambiarra foi uma delas, onde a gente tocava pagode, axé, samba, rock, pop, tocava tudo junto. Por que você não olha cara a cara, fica nesse passa, não passa, o que falta é coragem. Então foi daí que eu assim, comecei a gostar quando eu saí da Gambiarra, porque a festa não era minha, tinha muitos sócios em São Paulo, e aí, enfim, é difícil você coordenar tantas cabeças. Eu me juntei com o Giba e o Beto, que são meus sócios até hoje, e aí a gente criou a Fanfarra, que depois originou a Balaia, que depois originou a Farra Funk, enfim, a gente começou, já tem, sei lá, 15 anos que Mas você continua sendo caseiro, hoje você, por conta dessas atividades administrativas, digamos assim, se tornou mais festeiro? Eu passo por muitas fases, assim, teve uma época que a noite virou muito trabalho pra mim, então eu ia já com uma certa, um certo peso, assim, até perder um pouco a graça. Sim. Mas depois que eu fui pai, também, depois da pandemia, sobretudo, onde de repente a noite acabou, né? A gente se viu. Eu voltei a ver uma graça na festa, que hoje em dia eu frequento até festas várias que não são minhas. Até festa assim. ruim eu tô indo. Até festa ruim, assim, se eu tenho a possibilidade, eu gosto de ir, assim, porque eu acho que a festa é um lugar onde a gente pode, né, se soltar um pouco, é isso que eu falo, assim, de tanto estresse, tanta coisa, e essa possibilidade dos reencontros. A pandemia mudou muito a minha cabeça nesse lugar, assim. Eu lembro que uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu voltei a andar na rua foi tirar foto dos lugares, porque
a gente anda muito automático pelos lugares que a gente anda sempre, né? E quando eu fiquei tanto tempo sem sair na rua, quando eu voltei a andar, eu comecei a observar coisas nos lugares que eu frequentava sempre, que parecia que eu nunca tinha visto. E eu comecei a registrar isso até no meu Instagram. Sim. Eu comecei a tirar um monte de foto de rua, assim, foi nada. E de repente eu olhei meu Instagram, tava cheio de foto de rua e tal. E foi uma coisa que eu gostei de fazer, assim, porque foi uma forma de refrescar meu olhar pro que eu via sempre. Sim. E eu acho que isso serviu também com a festa, com a noite, enfim. Sim. Por último, o que tem na sua sacola? Me dá martinalha aqui. Esse disco, especialmente, ainda tem participação. Pois é, eu peguei né? esse, cara. Assim, e é em Berlim, que é uma das cidades que eu mais gosto do mundo. Chico Buarque e Luiz Melodia. Gente, isso é muito maravilhoso. São 10 horas, o samba está quente. Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Chico Buarque tá nos cercando, olha isso aqui, ó. Chico Aí. Buarque. Ah, para! É. Ah, cara, eu peguei Gal e Caetano porque pra mim eles representam meio que o Brasil, né? É isso, sim, cara, eles, no final das contas, eles são a síntese pra mim de tudo que eu gosto. Pra mim, Gal ela tem alguma coisa de tudo que ela canta que eu, sempre que eu tive na presença da Gal, eu fiquei meio bobão, assim, sabe? E Caetano, pra mim, sei lá, não é que seja um maior compositor, ele é o maior gênio que tem. Eu fico feliz de existir no mundo onde Caetano existe, assim. Até quando ele tá errado, ele tá certo. Concordo. Então, assim, essa dupla, né, já nos presenteou com tanta coisa, e quando você fala pra mim, vamos ter um papo afetivo sobre música, eu não consigo não pensar em ter Gal e Caetano envolvidos, assim. Pelas composições, pelos momentos que eu vivi. Eu lembro, tem pouco tempo, logo antes da pandemia, eu fui a um show do Rubel no circo. Sim. E que era Rubel com a Gal. E eu gravei isso no meu celular, assim, eu achei tão bonitinho, ele entrou meio que tremendo, assim, pra cantar com ela. Não sei, leia na minha camisa, baby, baby. E pô, a Gal ainda tem, né, a Carolina, a minha filha Carolina. Cara, é muita coisa que eu gosto aqui, enfim. Eu guardei ele por último, que é pra dizer assim, depois de fazer esse passeio por momentos da vida, não tem como não citar isso. Não, você encerrou muito bem, acabou assim com chave de ouro, Gal e Caetano. Juazeiro, nem te lembras dessa tarde. Petrolina, nem chegaste a perceber. Quais são suas expectativas para esse ano, além de sair mais na rua? Olha, minha expectativa para esse ano é que ele acabe rápido, porque a gente possa se livrar desse momento terrível da nossa história que a gente se meteu há 3 anos atrás. Tenho fé, esperança, acho que com todas as dificuldades, eu não acho que vai ser uma eleição fácil, ao contrário do que muita gente pensa. Eu tô com medo, inclusive. Pois é. A gente tem muito... Eu acho que um grande problema da esquerda é que a gente às vezes é otimista demais e a gente esquece que do outro lado eles jogam sujo, muitas vezes. Então, às vezes não, né? No caso da extrema-direita, que é o que está governando o Brasil agora, a estratégia deles é jogar sujo. Sim. Então, assim, eu tenho esperança para esse ano de que a gente de fato consiga se livrar do Bolsonaro. Eu sou Lula por todos os motivos que, enfim, que quem me conhece sabe. Eu prefiro usar essa frase nesse sentido, né, no lado bom. Mas, enfim, de qualquer forma, eu espero que a gente consiga se livrar para algo melhor. Tenho fé que o Lula vai ganhar essa eleição, que eu acho que já vai significar um momento de mudança no Brasil muito grande. Uma acho retomada, que né? A gente sair desse terreno lamacento que a gente entrou, onde parece que a gente esqueceu nossa essência, parece que a gente esqueceu quem que é o brasileiro, sabe? É uma coisa terrível olhar para a forma com que as pessoas olham uns aos outros hoje em dia nesse país. Sim. Mas eu, por outro lado, estou com muita esperança de novo, como eu não sentia há muito tempo. Eu acho que isso serviu para alguma coisa. E eu acredito, como o Obama disse numa entrevista quando o Trump ganhou, perguntaram, você tem medo do retrocesso que isso significa? Ele falou, a gente avançou tanto que a sociedade sempre, isso é normal na história, dá um passo atrás para depois voltar a avançar.
Então eu acho que a gente avançou tanto no Brasil também, antes de tudo isso começar, que é normal a gente ter dado esse passo. Tudo bem que foi um passo terrível, tenebroso, que eu acho que a gente vai pagar por anos, muito tempo, mas eu acho que a gente vai voltar a avançar. Então essa é a minha expectativa no macro, né? Porque eu acho que a gente não tem como se esquecer disso. E do meu lado, eu tenho projetos em todas as esferas, eu trabalho na Globo, estou escrevendo meu novo romance, meu terceiro livro. Dá para falar um pouquinho sobre o que vai ser? Qual é a temática que você está trazendo? Vai ter música como personagem? Vai ter música, com certeza. Eu ainda tenho um pouco de medo de falar sobre ele, porque eu acredito muito que no meu processo criativo ele vai se transformando em outra coisa ao longo. Assim. Posso dizer que, como eu te disse, assim, eu tenho muita vontade de falar sobre assuntos que me comovem e coisas que eu não entendo muito bem ainda. Então, na verdade, comecei o foco da história que eu estou contando, a princípio, são relações abusivas no mundo contemporâneo. Assim, como é que a gente percebe, como é que a gente lida, como é que a gente não enxerga muitas vezes. Mas eu acho que isso é um tema tão complexo que eu agora escrevendo estou percebendo que tem outros assuntos surgindo também que estão dialogando e talvez tenham tanta importância quanto no livro. Então, assim, ainda não tem muito como falar mais do livro, mas quando estiver pronto a gente conversa mais. Antes de eu te agradecer e me despedir, o que a pandemia te deu e o que ela te tirou? Acho que ela tirou tempo de todo mundo, né, de uma forma de contato. Eu acho que a gente ficou muito de mãos atadas e a gente perdeu muito essa possibilidade de toque, do encontro, sobretudo quem respeitou o isolamento. Por outro lado, ela nos deu essa possibilidade de repensar o modelo de vida que a gente estava tendo, né? Às vezes muito automático, assim, fazendo uma coisa atrás da outra, sem pensar muito bem porquê, sem pensar muito bem para onde a gente estava indo, sem pensar muitas coisas que talvez não fossem nem tão necessárias assim na nossa vida e que a gente mantinha no nosso cotidiano. Então eu acho que serviu para isso, assim, e eu acho que serviu para a gente entender como espécie que as coisas mudaram, né? Por mais que a gente, o tal do novo normal, voltar ao velho, acho que serviu para a gente entender, como a literatura já vinha dizendo, como a ciência já vinha dizendo há muito tempo, de que o mundo entrou num outro momento. A gente já está pagando agora por transformações que aconteceram e vem acontecendo há muitas décadas. Então, por mais que a gente agora readeque muita coisa, a gente ainda vai continuar pagando. Eu acho que essa pandemia, certamente, não foi a última que a gente vai encarar, infelizmente. Então, assim, espero que a gente tenha entendido alguma coisa nesse momento, para que quando alguma coisa parecida acontecer, assim como os desastres naturais, assim como diversas outras coisas que a gente vai ter que começar a lidar de forma muito mais constante, que a gente entenda e se a gente se ajude, que a gente esteja mais atento ao outro, menos egoísta, enfim. Acho que é isso, acho que ela trouxe pra gente essa possibilidade de repensar nossa existência mesmo e tirou da gente esse tempo de convívio. Tempo precioso, muito obrigada. Adorei, obrigada. Pô, também, vamos conversar mais. Vamos! Mas eu vou marcar de almoçar com você no seu restaurante preferido. Vai lá! Tá? Vou marcar mesmo. Eu vou te escrever, ver o dia que você tá tranquilo. A Natália é muito boa, muito, muito boa. Aprecie com moderação.